Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Se você quer ajudar esse projeto, contribua através desse link. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada hoje na previsão do dia 28/8/2020. Então, o que a gente vê claramente, que a gente tem ainda aí pelos próximos 7 dias, o estabelecimento daquele sistema de alta pressão em médios níveis aqui na região central do país, ele deve continuar tendo deslocamento para a região sul. Com isso, você acaba criando uma espécie de bloqueio atmosférico sobre a região central e parte da região sul do país, e as frentes acabam ficando presas aqui, chegando a atuar, nesse caso, até o dia 4, até aqui a metade do Rio Grande do Sul. Então a gente vê claramente que a maior parte de interesse do SIM, do Sistema Interligado Nacional, você vai ter aí chuvas bem abaixo do que normalmente se espera essa época do ano, principalmente aqui na região do Paranapanema, sul de São Paulo, e a região incremental, a Itaipu. Contudo, ao que tudo indica, vai ter entrada de algumas frentes agora, dia 27, outra já teve, uma ontem, na verdade, e hoje, atuando um pouco aqui na região sul. Teremos uma outra no dia 3 de setembro, e esse sistema ele vai acabar empurrando na entrada dessas frentes esse sistema de alta pressão um pouco mais aqui para cima do Oceano Atlântico. E com isso deve começar a liberar a atmosfera e as frentes devem avançar, conseguir aí avançar um pouco mais, chegando até a região de Santa Catarina e até a região sul do Paraná, ok? Mas lá só a partir do dia 4, dia 5, dia 7, por exemplo, de setembro. Então, quando a gente olha aqui a anomalia de geopotencial, aí eu já estou olhando aqui já um pouco mais à frente, já no final do horizonte da previsão no dia 13 de setembro. A gente vê claramente ontem que a gente tinha a entrada desses dois sistemas aqui de baixa pressão e acabava liberando um pouco a atmosfera, mas depois que esses sistemas aqui, principalmente esse que está no Oceano Atlântico, passa, a gente nota que a alta pressão ela começa a retornar novamente aqui para a região central do país. E isso pode ser um indício que nós devemos ter aí um pequeno período com a interrupção da atuação do sistema de alta pressão, e depois esse sistema ele retorna para a região central do país, por exemplo, e aí você começa novamente um novo período seco. Mas aí eu já estou falando lá para praticamente início da segunda quinzena do mês de setembro. Então é acompanhar para ver se esse sinal deve se manter. Se esse sinal ele se manter até o final do, como está aqui no final do horizonte, provavelmente a gente vai ter um setembro aí bem seco, principalmente na região aqui centro-sul, no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Principalmente essa região deve apresentar um tempo bem estabelecido e mais seco durante o mês de setembro. Quando a gente olha agora o acumulado de precipitação, pelo horizonte de 16 dias, 15 a 16 dias, a gente vê claramente aqui no modelo GFS que a gente tem a entrada dessa frente agora aqui, por esse sinal um pouco mais abaixo, que deve estar acontecendo agora no Rio Grande do Sul. E também a gente vê a possibilidade de entrada de um outro sistema frontal, mas esse aqui já é lá para o dia 7, aproximadamente dia 6. Então a gente tem a entrada aqui de dois sistemas, porém eles não conseguem avançar, chegando no máximo aqui ao sul do Paraná. E quando a gente olha a anomalia de temperatura, devido à atuação lá e o retorno naquele sistema de alta pressão para a região central do país, a gente vê claramente aqui toda essa região central do país, centro-sul, começando a apresentar anomalias de temperaturas positivas, condizendo aí com o que realmente a gente observou na atuação, na possibilidade de atuação desse novo sistema de alta pressão de bloqueio que pode se estabelecer aí a partir do dia 12 e 13 do mês de setembro na região centro-sul do país. Quando a gente vê agora a quantidade de água armazenada no solo, a previsão para hoje, dia 28, e a projeção para o dia 31 de agosto, a gente vê claramente aqui
que existe uma boa diminuição, né? Principalmente na região aqui centro-sul do país, pegando principalmente os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente vê claramente que a gente parte de uma projeção de aproximadamente 50 a 60%, né? E depois a gente vê claramente que ele diminui aí para a ordem de 40 a 50% em média nas bacias. Isso quer dizer que a gente continua tendo esse período ainda mais seco pelos próximos dias e a tendência é que esse armazenamento de água no solo e esse escoamento base das vazões nos rios diminua gradativamente ao longo dos próximos dias. E isso deve ocorrer aí pelo menos até o dia 3, né, quando a gente tem a possibilidade de entrada de um novo sistema na região sul. Então, o que a gente vê claramente, né, que a alta pressão em médios níveis deve estabelecer na região central do país. Por enquanto, os mosteiros mostram que o sistema de alta pressão deve perdurar até o fim da primeira semana operativa de setembro. Porém, né, ontem, dia 27 e dia 3 de setembro, a gente tem, né, a incursão de frentes frias no sul, mas elas não conseguem avançar tanto como mostra o modelo GFS, chegando ali até no máximo o sul do Paraná. E existe aí um sinal dos modelos que indica que a partir do dia 5 de setembro, a alta ela deve se afastar em direção ao Oceano Atlântico e liberar a atmosfera sobre a região centro-sul do país. E deve voltar a chover na região, né, que é essa frente aí que pode entrar a partir do dia 3. Então, deve ter aí esse afastamento, dia 3, dia 4, a partir do dia 5 você já começa a ter uma liberação da atmosfera, a geração de chuva. Porém, como a gente viu lá no modelo GFS, apesar de estar longe ainda, mas já existe a possibilidade do retorno dessa alta pressão para cima, né, do país, da região central do país, a partir aí do dia 12 e dia 13. Então, indicando que o início da segunda quinzena aí do mês de setembro, podemos ter sim um tempo mais seco, bem estabelecido, novamente na região centro-sul. Então, ainda não saiu as informações do modelo ETA, né, que é essa figura aqui do meio, mas a gente nota claramente que tanto o SMWF como o GEFS e o GFS, eles já mostram, né, esse sinal de chuvas mais localizadas aqui na região do Rio Grande do Sul, porém a chuva ela não consegue avançar, né, chegando no máximo aqui no sul do Paraná, e mesmo assim com totais pluviométricos bem aquém, né, do que se espera normalmente nessa época do ano e mantendo-se as chuvas realmente concentradas apenas, né, a maior parte aí desses volumes na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, pegando bem aí as bacias do Jacuí e a bacia do Uruguai. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.